Eu quero contar para vocês que o Irã atacou bases militares dos Estados Unidos no Catar nesta segunda-feira em retaliação a bombardeios americanos contra instalações de seu programa nuclear no último fim de semana. Além disso, Teherã afirmou também ter atacado o Iraque. A base de Al-Udeid, um dos alvos do ataque, fica no Catar e é a maior base dos Estados Unidos na região, abrigando mais de 10 mil soldados. Nessa edição do 3 em 1, nós vamos trazer para você de que maneira que esses homens do exército americano estão espalhados pelo Oriente Médio e como que essas bases são montadas. De acordo com um oficial israelense, 6 mísseis foram lançados neste ataque. Além desse ataque à base aérea americana, diversas explosões em Doha, capital do Catar, foram ouvidas. Uma agência de notícias iraniana informa que os ataques a bases americanas no Catar e no Iraque fazem parte de uma operação militar chamada de Anunciação da Vitória. Alan Gani, há muita divergência de informação. O Pentágono disse que, embora o Irã tenha avisado que atacaria também o território do Iraque, esse ataque não se confirmou, diferentemente do que aconteceu no Catar. A questão que a gente percebe é que esse dominó vai derrubando cada vez mais peças. Peças que também começam a se sentir no direito de revidar. Como é que você avalia o escalonamento dessa tensão? Olha, eu vejo com muita preocupação. E talvez o Irã agora deu um motivo para os Estados Unidos entrarem de fato na guerra. É lógico que já estava na guerra à medida que atacou as 3 bases ali que tem energia nuclear, mas agora talvez boots on the ground, né? Os Estados Unidos entrarem talvez até com força terrestre. Por que eu digo isso? Porque uma base militar norte-americana foi atacada. Eu acredito, Evandro, que o Irã não agiu do ponto de vista estratégico da melhor forma possível, porque agora força os Estados Unidos a entrarem na guerra. Talvez a melhor estratégia para o Irã seria continuar naquela guerra de longo prazo com Israel, desgastar Israel, mas não colocar os Estados Unidos na guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos, principalmente Donald Trump, estava bastante relutante em entrar de fato na guerra e não desagradar a sua base. Ô Fábio Piperno, o Catar condenou esse ataque que foi promovido pelo Irã e diz que isso dá direito ao país de também conduzir uma resposta ao Irã, que já está bem isolado naquela região. Você acha que isso traz uma pimenta ou uma pitada maior de perigo, violência ou da possibilidade de escalonamento de guerra e de cada vez mais protagonistas entrarem nessa história? Uma pimenta não, Evandro, pimenteiro todo. Porque vejam só, o Catar é um país que também, de certa forma, ele sempre foi um pouco mais simpático à causa palestina. Não de apoiar diretamente, mas, por exemplo, lideranças palestinas, durante algum tempo, se abrigaram lá no Catar. Tá? Então, o Catar não era hostil a elas. Então, havia, em relação ao Irã, esse interesse comum. Agora, ao que tudo indica, os dois caminham para uma ruptura. Só que o Irã tem uma coisa. O Irã é apoiado também por vários grupos, como, por exemplo, os Houthis, o governo do Iêmen, que são absolutamente imprevisíveis. E outra coisa, muito se fala no Estreito de Hormuz, né? Sim. O Irã vai fechar. Então, para quem não sabe, isso está lá no Mar Vermelho, então o Estreito é uma passagem curtinha, obviamente estreita, por isso o nome e tal. De um lado, os Emirados Árabes, um pouco acima a Arábia Saudita, e do outro, o Irã. Passam por lá cerca de 20% do gás natural e quase 30% do petróleo mundial. Ora, se cai um míssil lá, se cai uma bomba lá, independentemente de acertar ou não alguém ou alguma embarcação, é óbvio que isso mexe com todo o tráfego, porque ninguém vai querer correr risco de passar por lá. Exatamente. Então, fechando essa rota, isso impacta a economia. Então, essa sucessão de ataques desse final de semana, eu acho que agravou demais esse conflito que por si só já é muito complicado. Piperno, eu vou aproveitar que você já trouxe essa parte que mexe muito com a questão econômica e por isso gera uma preocupação intensa, inclusive para a China, que depende muito do Estreito de Hormuz, para mostrar como é que é esse
pequeno espaço que liga o Golfo Pérsico ao restante do mundo e por onde passa gás liquefeito e passa muito do petróleo que chega também a vários países, inclusive para a China. Então, como o Piperno mencionou, mais de 20% do petróleo líquido mundial, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. E o que aconteceu nesse fim de semana? O parlamento iraniano, que domina essa área, na verdade, essa área ela é controlada pelos Estados Unidos, porém, ela fica no território iraniano. E o parlamento iraniano, ele aprovou a possibilidade de fechamento dessa região. Então, você impediria a passagem de todo esse material, de todas essas commodities por aqui, e você impediria, de certa forma, também de uma atuação das autoridades nessa região. E por isso que isso mexe muito com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também dependem do que passa por aqui para a sua economia e a China, então, nem se fala. Então, todos esses personagens que, de alguma forma, estavam olhando da arquibancada a situação, passam a ter uma consequência direta para a sua economia, fora a possibilidade também da desvalorização, ou, quer dizer, do aumento do barril do petróleo, que faz também com que esses custos subam para boa parte desses países. Evandro, que foi, Piperno? Só uma última coisa, você que está com o mapa aí, então vale, acho que, mostrar para a nossa audiência como é tudo, como o Irã fica pertinho de tudo. Tá aqui. Catar... Exatamente. Emirados, Arábia Saudita. Aqui tem Abu Dhabi, aqui tem Doha, que é onde as pessoas ouviram as explosões que a gente estava contando para vocês no Catar. Aqui você tem os Emirados Árabes Unidos, aqui você tem a Arábia Saudita, ali você tem o Iraque, mais para lá não dá para ver no mapa, aí tem Israel, tem o Líbano, tem Egito mais ali para baixo. Então essa região, ela está toda unida. E é uma região que depende desse estreito, o nome já diz, justamente que faz a ligação do transporte dessa região que está montada num monte de barris de petróleo e que é essencial para que esse petróleo saia daqui e chegue a várias partes do mundo.